Olá, camarada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo do Marxismo Bárbaro. E nós estamos começando com este curso, três cursos. Um sobre como fazer elaboração política, outro sobre a crise do capitalismo, a crise sistêmica, e este sobre arte militar. É evidente que eu não sou um especialista em arte militar. Eu estudo, sou um curioso no assunto e o que eu aprendi eu vou dividindo aqui com vocês, tá? Pode não ser um conhecimento suficiente, porque exige prática também, né? Exige treinamento, simulações práticas. Mas é melhor ter um conhecimento grande, mesmo que não suficiente, do que um conhecimento nenhum, tá? E como é um déficit na esquerda sobre esse assunto, eu vou dividir um pouco o que eu sei, tá? Eu li artigos, documentários, vídeos, acompanhei alguma coisa e tem os livros base são o da guerra do Clausewitz, a arte da guerra do Maquiavel, a arte da guerra do Sun Tzu e os textos do Trotsky sobre a militarização da União Soviética, tá? O processo de formação do Exército Vermelho. São os textos base e aí eu vou adicionando outras coisas, tá? Como o Gramsci, essas coisas eu vou adicionando e dividindo aqui com vocês, tá? O resumo de hoje, a aula de hoje, né, a exposição de hoje é sobre marcha e sobre alojamento, tá? A primeira coisa que tem que saber é sobre marcha. A marcha de um exército. Pense, o exército, nós estamos pensando aqui o exército de 25, 30 mil, até 100 mil homens, pode chegar a essa questão, porque os exércitos revolucionários de Estado, né, como o Exército Vermelho, aglutinam muitos homens, e hoje se fosse hoje uma revolução, se aglutinaria muitos homens, tá? Então é 30 mil homens, já no século XIX, no século XVIII era 30 mil homens, 40 mil homens, 100 mil homens, a gente pode chegar a esses números grandes, tá? E uma marcha da infantaria, ou seja, dos soldados, de armas ligeiras, de armas mais leves, ela não pode ser nem muito extensa, nem muito intensa, e nem pode ser assim, marchou, parou, marchou de novo, parou, não pode, porque isso esgota o exército, isso esgota os soldados e esgota as ferramentas, o carro que auxilia, o que leva o material auxiliar, as provisões e tudo mais, esgota, quebra o material. Então, o Clausewitz, que eu estou me baseando nesse texto de hoje, hoje eu vou basear em Clausewitz e Maquiavel, tá? No texto deles. O Clausewitz tem um capítulo sobre a marcha que ele diz, não pode ser uma marcha muito intensa no tempo e muito extensa, tá? Porque se esgota o exército. E literalmente, a marchas muito longas, você perde assim 10, 20, 30, 40% do exército nessas marchas longas. Quando Bonaparte foi para a Rússia, ele fez uma marcha muito longa, e não só pelo inverno, mas também por causa da marcha, ele perdeu muitos soldados se perdem na marcha. Então você tem que parar para cuidar dos feridos, para cuidar de adoecimentos, né, para o exército se recuperar, para não chegar na hora da batalha esgotado. Então você tem que ter paradas mais ou menos longas, que você não pode forçar um ritmo de marcha, mesmo com paradas, você não pode forçar uma marcha muito longa e muito intensa, tá? Aqui entra um conceito de energia, né? Você tem uma energia limitada, que se recupera, mas é limitada, em que não permite muita extensão e muita intensidade, sabe? Você tem uma dialética entre intensidade e extensidade, tá? Inclusive, o Clausewitz fala assim, se você diminuir a mochila dos soldados, eles carregarem menos coisas, não vai mudar muita coisa também, não vai mudar muita coisa na marcha, tá? Então, o foco a marcha em si não pode ser muito longa e muito intensa, mesmo com paradas não pode ser muito longa, tá? Porque desgasta o material, desgasta o carro, né, e tudo mais. E além disso, os soldados adoecem. Se você continua a marcha com os soldados adoecendo, os soldados ficam no meio da estrada, abandonados, tá? Eles se atrasam, viram um peso morto, então você tem que parar, né? E aí entra a questão do acampamento, você tem que parar do acampamento e do alojamento, tá?
O que Clausewitz diz? Ele diz assim, ó, você tem que evitar, se possível, barracas, porque é, é muito difícil lidar, conviver com o ambiente com barracas. O melhor é alojamento, tá? Alojamentos mais sólidos, tá? Ele fala isso. Na cidade ainda é melhor, porque você se aloja nas casas, nos apartamentos. Então, alojamento, se for quanto melhor, melhor. Então, se a batalha se dá na cidade, você tem alojamentos físicos com paredes e tudo mais que são melhores. Se for o jeito barraca, é o jeito barraca, mas se puder evitar, tá? Você tem que fazer tendas que aglutinem uma quantidade boa de soldados, mas em fazendo um alojamento, em fazendo um acampamento, qual deve ser a estrutura desse acampamento, tá? Primeiro, você faz um acampamento ao redor de uma estrada, que é por onde se vai marchar, tá? Mas não na estrada, mas ao redor da estrada. Segundo, esse acampamento tem que ter um formato circular ou em forma de quadrado. Por que em forma circular ou em forma de quadrado? Para poder, quando for a hora da batalha, os soldados se reunirem rapidamente, tá? Se reunirem rapidamente, tá bom? Então, assim, existe uma ideia que é a seguinte: você tem um centro, que é onde os soldados se reúnem na hora da batalha, que eles são chamados para a batalha. Esse centro não é povoado por ninguém, entende? Esse centro é um espaço vazio, vamos dizer assim. Aqui meus gatos estão meus gatos estão participando, como sempre. Existe um centro vazio, que não é preenchido pelas barracas. Esse centro é para os soldados que são saudáveis, rapidamente se concentrarem, tá? Assim, em algumas horas, em um dia se concentrar. Ao redor desse centro, que não é ocupado, você tem os soldados alojados, tá bom? Você tem os soldados alojados, que são rapidamente reuníveis. Além desse centro onde estão a maioria dos soldados, você tem o que a gente chama de vanguarda, ou seja, uma parte dos soldados são destacados para ficar lá na frente, tipo um dia depois de caminhada, um dia depois de marcha, a moto ou a carro. Então estão bem na frente para vigiar o exército inimigo, vamos dizer assim. Se o exército inimigo se aproxima, ele garante a primeira defesa enquanto recua. E manda pessoas avisar, ou por rádio, se tivesse tecnologia, ou por mensageiro, seja lá se o mensageiro vai de moto, se o mensageiro vai de outro. Os mensageiros, eles avisam o exército que está quilômetros atrás, que está vindo a marcha do inimigo, que está sendo vigiado por espiões e tal, por pessoas que estão infiltradas. Mas existe uma vanguarda de soldados que faz o primeiro combate, às vezes dá para ouvir o tiro deles de longe, o combate de longe, e eles recuam para se reunir com o exército. Quanto mais longe essa vanguarda tiver, melhor, porque dá mais tempo para os soldados que estão na retaguarda se reunirem para se preparar para a batalha, tá? Dá mais tempo. Então, se a vanguarda está mais perto do exército principal, você não pode fazer os soldados ficarem muito distantes um de si, porque senão não vai dar tempo de reunir eles. Mas se a vanguarda está mais avançada em relação ao exército e ao exército inimigo, e mais próximo do exército inimigo, você pode espalhar mais os soldados, deixar os soldados mais espalhados pelo território, tá? Mas isso é uma dialética, assim, uma coisa até meio matemática. Se a vanguarda está lá na frente, muito avançada, ou seja, você pode espalhar um pouco mais os soldados que estão na retaguarda, estão descansando no acampamento, para poder se reunirem, porque vai dar tempo deles se reunirem. Mas se a vanguarda está mais recuada, a vanguarda vai perceber mais no limite que o exército inimigo está chegando. Então você não tem muito tempo para reunir os soldados. Então você, naquele centro do qual eu falei, então você bota os soldados mais perto, mais soldados por barraca e tudo mais, tá? Numa barraca que tinha 3 soldados passa a ter 5, porque você concentra mais os soldados. Então, assim, lembra, existe o exército, o grande exército que está em roda de uma estrada, existe o centro, onde vai se concentrar os operários não, os soldados. Esse centro não tem barracas, eles estão em volta desse centro, e existe uma vanguarda de soldados que está lá na frente, assim, um dia depois, que avisa que o exército inimigo está chegando, aí dá tempo de se reunir. Certinho isso, fechado isso,
tá? Isso está claro. Lembra que se a vanguarda está longe do exército, então o exército pode ser mais disperso nos alojamentos. Se está perto do exército, ele pode ser mais disperso, ele tem que ser mais concentrado nos alojamentos, tá? Existe uma matemática, uma dialética nisso. Lembre-se que o exército tem que estar articulado como um círculo ou como um quadrado em volta desse centro onde os soldados vão se reunir rapidamente, tão rápido para se preparar para a batalha, tá? Para a aproximação do exército inimigo. Aí entra a pergunta, nessa estrutura de como fica organizado o exército, eu não tenho tecnologia para mostrar isso fisicamente, com mapinha, com exemplos. Meus vídeos vão ser muito diretos, tá? Muito imaginativos. Então fica a pergunta, onde fica o centro de comando nesse alojamento? O centro onde fica o general, o comandante, o dirigente político do exército, o comissário político, fica onde esse comando de decisão? Alguns dizem que tem que ficar mais na retaguarda da retaguarda, ou seja, tá aqui o exército acampado, né? Aqui está a vanguarda que está esperando o exército inimigo, mais na frente. Aqui está o exército acampado e mais atrás, longe, fica o centro de comando. Lembra que são 30 mil, 40 mil soldados, tá? Mais longe fica o centro de comando. Ele fica recuado para se proteger e para poder tomar as decisões corretas. Isso está certo? Para Clausewitz, von Clausewitz, está errado. No exército que está acampando, o centro de comando fica na frente. Por quê? Porque assim ele recebe as informações de forma mais rápida e assim mais rapidamente ele consegue tomar as decisões. Então fica a vanguarda, que fica ali vigiando o outro exército, que avisa da aproximação do outro exército, fica o centro de comando e junto com o centro na frente e junto com o centro de comando o acampamento, tá? Logo depois do centro de comando o acampamento. Então o centro de comando para Clausewitz fica localizado na frente, tá? Do acampamento, tá? Para receber as informações mais rápido e assim tomar decisões mais rapidamente, tá bom? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Assim, no alojamento, isso eu não li, pelo menos por enquanto, em Clausewitz uma informação dessa. Ele diz uma coisa, que é o seguinte: você, se puder acampar do lado de um vale ou de uma montanha, é melhor, tá? De um acidente geográfico muito forte, melhor. Primeiro porque você pode vigiar do alto, né? O inimigo chegando ou se afastando, você pode vigiar do alto e você também tem a vantagem por alguns ângulos não entram pedaços do exército inimigo, né? Destacamentos do exército inimigo, você fica protegido por um ângulo. Além de aproveitar os acidentes geográficos para evitar que o inimigo entre por certos ângulos, só por outros, né? O inimigo se torne mais previsível por onde ele vai atacar. Você pode usar o Maquiavel, de acordo com a tecnologia da época, né? Ele diz que você faz umas certas valas, tá? Você faz umas certas covas, valas, ou seja, o exército está, por exemplo, em quadrado e ao redor desse quadrado você, por exemplo, numa das laterais você faz uma vala muito funda, maior do que uma pessoa, de forma que é difícil alguém que está dentro da vala pular, e um pouco ampla. Você destaca alguns soldados para cavar, tá? E fazer um buraco vertical ao redor do acampamento, e assim por certos ângulos os soldados de infantaria têm dificuldade de entrar, além dos cavalos. Mas hoje não se usa muito cavalos e hoje a infantaria não entra de forma pura, né? Ele entra através de tanques, com auxílio de tanques. Tem pontes adaptáveis para fazer isso, móveis, né? Então você tem alguns carros de carros blindados que ajudam a atravessar essas valas, mas vai que é infantaria versus infantaria, vai que numa situação que é essa de guerra, tá? Numa situação dessas, você pode isolar um dos ângulos, né? Você está no quadrado aqui, você pode fechar esse lado aqui do quadrado, fazendo uma cova muito funda,
e ampla, mas principalmente funda, que impeça que os soldados inimigos entrem por um lado, tá? Caso avancem por esse lado, tá? Lógico, como eu vou reforçar, a tecnologia de transporte hoje facilita isso. Os pneus militares de caminhões militares são grandes, são tratores, assim, pneus de tratores, e o fuzil, o AK-47, as armas que são usadas tem uma distância muito boa de 300 metros, 400 metros. Então não é um recurso tão forte, mas é útil você saber que você pode evitar o avanço do exército, da infantaria inimiga, fazendo uma cova de uma das laterais do acampamento, tá? É isso. Eu acho que você só deve fazer acampamentos de longa duração, um alojamento de longa duração, com três fatores. Se o inimigo fizer o alojamento também, se ele parar. Isso aconteceu na Guerra Civil Americana. Era um rio, de um lado do rio estavam as tropas do sul, do outro lado do rio estavam as tropas do norte, e eles ficavam acampados, cada um do seu lado do rio. Aconteceu isso por muito tempo na Guerra Civil Americana. Além de, você faz um acampamento longo se o inimigo fizer. Dois, se for urgente, por exemplo, se os soldados estiverem muito exaustos, cansados, adoecendo, se for urgente fazer esse acampamento. E se for se você estiver numa posição de defesa, tá? Então, se você está defendendo uma cidade, uma fortificação e tudo mais, se você está numa posição defensiva, territorial, que tem que defender um forte, por exemplo, você também mantém um alojamento, tá? Mais longo. Mas só nesses 3 casos, tá? Eu vou repetir. Se o inimigo fizer, se for urgente, como exaustão dos soldados, e se for para fazer uma defesa de fortificação, por exemplo, de uma cidade e tudo mais, aí você pode fazer um alojamento mais profundo. Tá bom? Hoje nós tratamos de marcha e alojamento, e nos próximos vídeos nós vamos debater outros cursos e outros temas militares, tá bom? Eu acho que o próximo vídeo eu vou tratar da importância da infantaria. Por que a infantaria é tão importante para a guerra, mais do que a artilharia, mais do que a aviação, mais do que a tropa de navios? Porque a infantaria, os soldados, os infantes, são tão importantes para a marcha o exército em si é tão importante assim na infantaria para a guerra, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo e nos vemos lá. Falou!